Vamos continuar observando a ação de Deus, a justiça divina. Eu acredito muito nessa justiça divina. E eu não tenho medo de nada. Medo de nada, 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 nada. Se Deus quiser destruir o mundo e me preservar, eu já vi que Ele pode. Eu já vi que Ele tem condições para isso. Ele vai simplesmente virar para mim e dizer assim: Tupirani, constrói aí um botezinho para tu escapar. Ou sai da cidade. Ou seja lá como for, Ele tem como fazer a justiça sem ferir. Ele tem como justiçar o ímpio sem ferir o justo. Ele sabe como acertar. Lembra de Acabe? A flecha do homem foi acertar lá no meio da armadura do camarada, uma coisa muito difícil de acontecer. E eu, irmãos, eu acredito muito na justiça divina. Eu tenho os meus atos pensados, não quer dizer sempre compreendidos. Uma vez eu vi um pastor fazer uma coisa e eu fiquei na minha e falei assim: puxa, ele não devia ter feito aquilo. E alguém veio conversar comigo, eu falei assim: eu não sei, mas eu acho que ele não devia ter feito aquilo. Nesses papos de irmãos, né, de cristão, eu falei: não sei, eu acho que ele não devia ter feito aquilo. Mas sabe que às vezes tem coisas que quem sabe é quem está vivendo, é quem foi chamado para aquilo. Não somos nós que estamos de fora. E muitas vezes nós olhamos e julgamos. Nós queremos determinar o que está certo e o que está errado, até na vida dos outros. Quando Deus, muitas vezes, está quieto, não está falando nada conosco, porque não é problema nosso. É problema daquele camarada, é problema daquela pessoa. E nos últimos dias eu estive pensando sobre a atitude desse pastor, que isso já tem aí uns 8 anos, e eu falei assim: caramba, realmente, eu acho que eu falei demais. Não, mais de 8 anos isso, acho que falei demais. Sem entender ainda a situação, eu acho que falei demais. Por quê? Porque Deus tem uma maneira de tratar com cada pessoa, e eu só posso dizer que está errado aquilo que o Espírito Santo me disser que está errado. De igual modo, eu só posso dizer que está certo aquilo que o Espírito Santo me disser que está certo. Porque o certo e o errado não é produzido por mim. Não está no meu julgamento, está no julgamento de Deus. Então, quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou pregar alguma coisa, eu não imagino que tudo que eu pregue todo mundo compreenda, não. Se todo mundo compreendesse, não tinha gente me chamando de fanático, de louco na internet, não tinha gente querendo: tomara que esse povo morra todo mundo, são um bando de malucos guiado por um louco, coisas assim que a internet apresenta, alguns e-mails. É porque as pessoas não compreendem o que eu prego. Mas eu sei de quem recebi o que eu prego. Então, nós queremos ver aqui na Bíblia, para entendermos um pouco mais dessa minha introdução, 1 Reis, no capítulo 18, no verso 36. Depois do livro de Samuel, você tem Reis. 18:36 é a história de Elias. Diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me,
para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Me parece que esses profetas eram 450, não é isso? E imagina matar 450 pessoas, aparentemente, friamente. Atitude que muita gente já criticou, mas nós vemos que ali estava a maneira como Deus quis exercer a sua justiça contra toda idolatria que estava se proliferando. Deus achou que aquela era a maneira de cortar o mal pela raiz. Elias simplesmente disse: desce todo mundo pro ribeiro ali, matou todo mundo. 450 pessoas mortas à espada. Não é uma atitude que muitos cristãos não têm criticado? Eu vi uma minissérie lançada pela Record, no começo, quando a Record não era o que é hoje, e ela fez uma minissérie intitulada Elias, e as narrativas criticavam. No filme, assim, aparecendo as narrativas, eles montaram um cenário com um narrador que entrava no filme, e ele criticava. Ali, Elias, movido pela emoção, matou os profetas de Baal, perdendo assim a grande oportunidade de levá-los ao conhecimento do Deus verdadeiro. Essas filosofias tão belas que estão dentro da nossa bondosa alma, nem sempre, como diz a Bíblia, que a bondade dos homens não vai exercer a justiça divina, ou a ira dos homens não vai exercer a justiça divina. Nem a ira e nem a bondade do homem exerce a justiça divina. A justiça divina é exercida pela ação de Deus, de acordo com o que Ele quer. E o que Ele queria aqui? Ele queria que aqueles profetas fossem mortos. Era a ordem antiga que feiticeiros e idólatras em Israel fossem banidos. E ali a situação está extrema. Então veja, existem ações, eu quero ver com você isso, que existem ações que em princípio nós não entendemos. E muitas vezes, por não entendermos a maneira como o nosso Deus resolveu exercer a sua justiça e o seu juízo, nós acabamos nos opondo ao Espírito Santo. Nós acabamos nos opondo ao próprio mover do Espírito Santo. Por quê? Porque estamos diante de um fato que nós não havíamos concebido. Nós não imaginávamos que as coisas pudessem acontecer daquela maneira. Por exemplo, eu já até tenho comentado essa semana com algumas pessoas que no domingo passado, se não me falha a memória, foi domingo passado, fomos chamados numa casa. Chegamos lá, vimos uma situação deplorável, deprimente. 2 mulheres endemoniadas quebrando tudo, ninguém conseguia segurar. Aí tinha um desses obreiros da Universal, pensando que aquilo era teatro de Universal, querendo, quase quebrando o pescoço da mulher, e a mulher socava ele, jogava ele longe, chutava ele, como aquele camarada apanhou do demônio. Apanhou muito. Eu estou olhando aquela situação, cheguei na casa, orando, pedindo a discernimento de Deus, tal, e o homem está apanhando da mulher e se atracando na cabeça da mulher, no pescoço, enfim, já estava deitado no chão em cima da mulher, uma cena horrível, porque eles estão pensando
que aquilo ali era o teatro que a Universal faz, mas ali era a realidade, irmão. E apanhou muito, um cidadão, um escuro, alto, forte, mas apanhou muito do demônio, uma mulher endemoniada, ele apanhou demais. Até que por fim eu falei assim, ô irmão, chamei ele umas 5 vezes para ele olhar para mim, porque ele não queria olhar para mim. E eu insisti, irmão, até que ele olhou para mim e falei, irmão, ó, deixa ela, eu tenho uma palavra para o pessoal aqui, deixa essa mulher aí, que depois a gente vai orar. Ele falou, não, quem é você? Eu falei assim, eu sou o pastor Tupirani, da geração Jesus Cristo. Ele falou assim, se você fosse pastor, você ia respeitar o trabalho. Eu falei, não estou vendo trabalho nenhum, não. Deixa ela aí. Daqui a pouco a gente cuida disso aí. Isso aí vai ser, eu falei assim para ele, isso aí vai ser rapidinho, a gente vai estalar o dedo, esse demônio vai embora. Ah, é? Então expulsa aí. Eu falei assim, não, agora não, tudo tem a sua hora. Você quer aprender? Senta ali naquele sofá que você vai aprender. Aí falamos assim, ele ficou meio assustado, quis discutir. Eu falei, meu irmão, olha só, eu não estou aqui para discutir na frente de todas essas pessoas ímpias. Você quer aprender? Senta naquele sofá que você vai aprender. Aí ele passou de mão numa mulher lá, não sei se era esposa dele, saiu pela porta, foi, sumiu, não sei nem fumaça. Ouvi dizer que a Universal está com trabalho aí pela Nabuco de Freitas, alguém tem como me informar isso? Ouvi dizer até isso. Enfim, demos uma palavra, oramos, enquanto orávamos aqui, Jesus libertou lá, acabou, foi festa. Ontem a mulher passou aqui, veio agradecer muito a pessoa que veio aqui correndo nos chamar, porque a outra não podia nem andar, agora já estava andando. Não podia comer, já estava comendo. Eu falei, tudo isso é consequência de uma possessão demoníaca. Mas, uma coisa interessante aconteceu, irmão, é que, quando 2 meninas vieram aqui bater na porta desesperadamente, quando eu fui subindo, eu já estou acostumado, quando as pessoas batem nessa porta desesperada, eu já sei que é caso de possessão demoníaca. E quando ela estava falando comigo, uma menina muito jovem falando comigo, houve um mover do Espírito Santo e eu virei para minha esposa e disse assim, vamos lá. Mas quem me conhece, aqui do bairro Santo Cristo, sabe que eu não socorro ninguém do Santo Cristo. Se tiver endemoniado, que fique para lá e é problema seu. Eu não socorro a ninguém do Santo Cristo. Eles que procurem a Universal, eles que procurem os batistas, os assembleantes, eles procurem quem eles quiserem. Eu não socorro ninguém do Santo Cristo com coisas espirituais. Se tiver precisando de mim, vai morrer. Eu não socorro. E o Espírito Santo me mandou ir, eu fui. Quando eu cheguei lá, resultado, a família que estava com problema não é do bairro de Santo Cristo. É uma família que veio do Rio Comprido fazer uma visita aqui no Santo Cristo e toda aquela situação horrível aconteceu. E aí eu entendi por que o Espírito Santo me autorizou, me ordenou ir até lá, porque eu não estava lidando com gente do Santo Cristo. Mas você, meu irmão, já fique sabendo, se alguém do Santo Cristo tiver com problema espiritual, nem adianta mandar vir me chamar, que eu não levanto da minha cama, nem saio da frente da minha televisão para socorrer a ninguém do bairro de Santo Cristo. Se eles quiserem, eles que venham ou andando, ou de carro, ou se arrastando, e entrem e sentem na igreja. Este é o decreto para o Santo Cristo. Não tem conversa. Eu não sou pastor do bairro de Santo Cristo. Eu não tenho nada a ver com o povo de Santo Cristo. Este povo está prestes a ser decretado sobre eles, como foi sobre Sodoma e Gomorra. O povo de Santo Cristo é um povo rebelde, e a prova disso é que Deus foi alcançar outras pessoas lá de longe. A grande maioria do pessoal aqui da igreja não mora no bairro de Santo Cristo, porque o mover para o bairro do Santo Cristo já se extinguiu, e eu não saio daqui para socorrer a ninguém que seja morador do bairro de Santo Cristo, que conheça a geração Jesus Cristo. Se quiser, vai ter que sentar aqui. Se tiver com um filho para morrer,
vai morrer. Se não quiser que morra, venha e entre por essas portas e sente aqui. Mas se esperar que eu vá lá na casa, eu não vou, eu não arredo o pé. Da minha televisão, se eu estiver vendo, assistindo a Pantera Cor-de-Rosa, eu não arredo o pé para socorrer a ninguém do bairro de Santo Cristo. E ponto final. Então, muita gente pode não compreender as coisas. Pode achar o quê? Tem que socorrer. A menina, depois chegou uma outra, e duas meninas estavam aí na porta, e diziam assim, poxa, ninguém quer nem fazer uma oração por nós, teve lugar que nós fomos, as pessoas estão negando uma oração, e eu ia dizer assim para ela, eu sou mais um, tu pode procurar outro lugar. Antes que eu dissesse isso, o Espírito Santo veio, se moveu, e quando eu ia dizer, eu sou mais um, tu pode procurar outro lugar, eu olhei para minha esposa e disse assim, vamos lá. Mudou o Espírito Santo, porque não era gente do Santo Cristo. Eu não socorro espiritualmente. Se precisar de um dinheiro, se precisar de um dinheiro para comprar um remédio para um filho, se precisar de um carro para levar para pronto-socorro, socorrer de um acidente, qualquer coisa natural como ser humano eu faço, mas como sacerdote eu não tenho parte nenhuma com o povo do Santo Cristo. Eles já negaram a ação de Deus nesse lugar através da geração Jesus Cristo. E isso muita gente pode criticar. Pode ser que um dia alguém venha bater na porta e eu dê a resposta que tem que dar, e eu vou dar. E pode ser que algum membro da igreja ouça a resposta que eu dei e se escandalize. Igual muita gente até hoje está se escandalizando com Elias. Dentro da igreja batista, uma vez teve um debate. O que você acha da atitude de Elias? E as pessoas dizem, Elias se emocionou ali, não precisava matar os profetas de Baal. E Elias se precipitou. Elias não buscou a Deus, Elias isso, todo mundo crucificando Elias. Quando chegou na minha vez de falar, eu era novo na igreja, e isso é que eu acho intrigante. Eu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, Elias era um homem de Deus, ele não está aqui sujeito ao nosso questionamento, se ele fez, está feito, e para mim está muito bom. Quem sou eu para questionar Elias? Um homem que era arrebatado de um lado para o outro, quem sou eu para questionar esse camarada? Olha a intimidade que esse camarada tem com Deus, Deus carregava ele de uma cidade para outra, e eu disse assim, agora vai eu aqui, o besta, questionar Elias? Quem sou eu para questionar Elias? Tem pessoas que alcançaram de Deus muito mais do que nós alcançamos. Assim como Jesus é o unigênito do Pai, cheio de graça, glória e formosura, está ali projetadíssimo acima de toda a nação de Israel, e por não entenderem Jesus, o chamaram de blasfemador, endemoniado, e o acusaram de fazer motim e querer liderar o povo. Jesus não queria nada disso. Mas por quê? Porque o conhecimento dele estava acima dos demais. Então nós precisamos tomar cuidado. Tem gente que critica aqui o ministério, até gente sentada em nosso meio, diz que não concorda com a administração do ministério. Meu irmão, quando eu não concordei mais com a administração dos ministérios por onde eu passei, eu fiz a minha oração, busquei a direção do meu Deus, peguei a minha biblinha e caminho da roça, e até aqui me ajudou o Senhor. Então, as ações das coisas que Deus realiza, da justiça, como Ele exerce a sua justiça, o juízo, como Ele decreta, nem sempre eu entendo isso. Por isso é que existe a palavra chamada fé. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, e a prova dos fatos que não se veem. Ora, o que é fé? Esperar significa algo que você não vê, você tem esperança. E se você não vê, significa que você está, em princípio, lidando com o abstrato. Isto é fé. Quando eu não entendo certas coisas de Deus,
eu tenho que saber andar por fé. Deus é perfeito? É. Deus é justo? É. Deus é íntegro? É. Se ele fez, eu não estou entendendo, mas se ele fez, entra a minha fé. Se ele fez, está feito. Agora, você já imaginou nós questionarmos Elias sem uma revelação de Deus sobre atitudes de Elias? Se Deus nos revelar alguma situação, está vendo ali Elias, o meu servo, como ele vacilou na tal, e cuidado com a lição, aprenda tal. Se Deus revelar, eu digo assim, Elias errou aqui. Porque quem está dizendo que ele errou é Deus. Mas eu, de cara limpa, né? Nua e cruamente, chegar e dizer que Elias errou, eu sou louco. Sem uma revelação. Quem sou eu para dizer que Paulo errou? Só se o Espírito Santo mostrar que ele errou. Aí eu posso dizer, Paulo errou. Por quê? Porque o Espírito Santo disse que ele errou. Quem sou eu para dizer que Pedro errou? Quem sou eu para dizer que Pedro errou, meu irmão? Um homem daquele, diante das autoridades, não vamos te responder nada. Ah, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser mortos. Ah, não interessa, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quem sou eu para questionar um homem desse? Quem sou eu para questionar Tiago, um homem que deu a cabeça por Cristo? Quem sou eu para questionar João Batista? Agora, se o Espírito Santo me mostrar na Escritura que eles erraram e me autorizar a pregar e aquilo se transformar em ensino e edificação para todos nós, eu vou fazê-lo por ordem e direção do Espírito Santo. Mas nu e cruamente, e o que nós vemos hoje? Quantos membros de igreja questionando pastores? Como? Eles não entendem, está faltando entendimento e muito entendimento. Para um membro de igreja questionar um pastor, ele tem que ter muita falta de entendimento. E quanto eu ouvi de gente de outras igrejas, antes de eu ser pastor, as pessoas dizendo, não, lá na igreja o pastor está fazendo isso, 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 mas eu não concordo não. Está fazendo aquilo, outro, mas eu não concordo não. Quando não foi dada a ele a oportunidade de se manifestar. Uma vez, a Igreja Batista quis comprar um terreno lá, de um homem da Espanha, porque os diáconos propuseram a compra porque não queriam deixar o carro na rua. Tinha medo do carro ficar na rua, porque um arranhava, um furava o pneu, então eles tinham medo do carro ficar na rua, quiseram que a igreja comprasse um terreno só para eles botar o carro deles. Aí veio a votação, quem é a favor da compra do terreno? Todo mundo levantou a mão. Quem é contra? É só o bobo aqui. Eu era contra a compra do terreno, por quê? Olha, quem tinha carro, está com medo de botar o carro na rua, deixa lá no estacionamento não sei aonde, vai para a igreja de ônibus, sei lá o quê. Agora a igreja tem que investir um dinheiro altíssimo só para os irmãos ficarem tranquilos, porque o carro não ia ficar na rua. E não era caso de ter acontecido nada com carro nenhum não, apenas queriam tirar o carro da rua. Aí eu fui o único a ser criticado. E o pastor ainda disse assim, quem é contra, levante a mão. Eu levantei a mão. Aí ele falou assim, quem é contra, fique de pé, para que todo mundo visse que eu era o único palhaço contra a compra do terreno. Depois que eu estou de pé, o pastor descascou. Nós precisamos ter fé, nós precisamos pensar grande, nós precisamos ir adiante. Vai lá do lado da igreja ver o terreno que eles deram uma fortuna, vai ver a quem pertence. A igreja nunca pôs os pés lá, deu o dinheiro para um camarada da Espanha, o camarada foi embora, sumiu com tudo, a igreja não teve nenhum recibo de nada, o camarada levou uma fortuna da igreja para a Espanha, deixou o terreno ocupado, eles não conseguiram tirar ninguém de lá, está lá o terreno até hoje ocupado e a igreja não tem nada. Por quê? Porque o projeto não era em favor da obra, era pensando em alguns que não queriam deixar o seu carrinho correr risco no meio da rua. Irmão, carro, bem material, estou nem aí. O diabo não pode tirar o que é teu. Furou um pneu, tu tem dinheiro para comprar 10. Alguém quebrou o teu vidro, tu bota 10 no lugar. Alguém danificou o teu carro, Deus te dá recurso, tu compra um melhor. É assim que a obra de Deus acontece.
Você não tem que se preocupar com nada de bem material, não. Você tem que tocar em a obra, o espiritual. Então, meu irmão, muita gente não compreende, não entende, não tem entendimento das coisas espirituais. E eu vi muito membro de igreja que não lhe foi dada a oportunidade, como acontecia lá na igreja, vamos votar. Opa, se vamos votar, estamos tendo oportunidade todo mundo de falar o que bem quer, é votação. Agora, não foi dada a oportunidade para o camarada e ele está questionando o pastor. Eu pergunto, o pastor é alguém que tem algo a mais que a ovelha? Sim ou não? Sim ou não? Naturalmente pensando, o pastor tem alguma coisa a mais que a ovelha? Como é que a ovelha vai questionar o pastor? Orando é que a gente vai encontrar o caminho. Então, meu irmão, para nós concluirmos nosso ponto de vista de hoje, Elias fez o que tinha que fazer. Muitos não entenderam, creio eu, naquela época. Muitos não entendem, creio eu, hoje. Inclusive, já tive muitos exemplos de gente que não entende. Mas nós precisamos compreender que tem coisas que estão acima das nossas compreensões. Nós precisamos caminhar. Muita coisa que eu um dia achava que era errado, hoje eu faço. Muita coisa que um dia eu já achei errado, hoje eu faço. Por quê? Porque eu caminhei e eu descobri que verdade, mentira, erro e acerto não é o que eu penso. Existe uma regra. Eu não posso determinar o certo e o errado. A regra é que determina o que é certo e o que é errado. Outra coisa que eu até comentei esses dias, uma vez Deus me deu um sonho sobre essa rua, a rua Mariano Procópio, aqui onde nós estamos. Deus me deu um sonho sobre essa rua, e a revelação do sonho que o Senhor Deus me deu foi que nessa rua nós teremos apenas guerra. Não adianta querer afrouxar. É guerra, é braço. Além das orações, é braço, é postura. Aqui não tem só sacerdote, tem um homem também, e eu vou usar o meu sacerdócio e vou usar o meu código genético de homem. Esse é o comportamento que Deus me mandou ter nesse lugar. Quem chegar com paz vai ter paz, quem chegar com guerra vai ter guerra, mas geração Jesus Cristo não curvará a cabeça para ninguém. Essa é a postura que o ministério tem recebido. Isso é o que o meu Deus, que eu sirvo e cultuo, e hei de morrer por ele um dia, se ele assim desejar, essa é a direção que ele tem me dado. Então, Deus me deu um sonho em que não tinha condições. Por mais que eu tentasse paz de ponta a ponta da rua, era uma situação espiritual, trabalhos de macumba, eu não queria nenhum confronto, só queria um lugar para pisar o meu pé, caminhar, entrar em casa, não tinha jeito, era guerra. E por fim, eu terminava fazendo mesmo guerra, chutando tudo que era macumba que tinha no caminho, arrancando com tudo, tacando fogo em tudo, metendo a vassoura em tudo. E o Espírito Santo nos tem mostrado que nessa rua, Mariano Procópio, é guerra. E o que ele tem me dito, não baixa a cabeça para ninguém. Não existe com geração Jesus Cristo política de boa vizinhança. Não existe isso aqui nesse ministério. Pelo menos não vai existir enquanto eu viver. Quem vier conversar, tem conversa e tem solução. Quem vier no braço, vai receber braço. Essa é a postura da geração de Jesus Cristo na rua Mariano Procópio. Essa é a postura. Quem compreende essas coisas, muito que bem, né? Senão nós vamos ficar criticando Elias,
não sei se está certo, não sei se está errado, eu não sei se deveria ser assim, não sei se deveria ser assado. Então, está lá. Oração, as respostas virão. Porque o Deus que fala com um é o Deus que fala com todos. Tá ok, irmão? Então, a justiça de Deus se manifesta de muitas maneiras. A justiça de Deus se manifestou no espiritual, derrubando as muralhas de Jericó. No espiritual, jogando pedras do céu e derrotando os inimigos de Josué. No espiritual, mandando as pragas no Egito, a morte dos primogênitos. Mas também a justiça de Deus se manifestou no espiritual e tão aparentemente no natural, quando mandou Saul exterminar toda uma nação. Tá ok? Temos perguntas, colocações? Vamos ver aqui. É uma pergunta de um ouvinte anônimo, ele diz assim, pastor, como fica o seminário para nós que lhe acompanhamos pela internet, com essas mudanças de classe do seminário que irão ocorrer aí no ministério? O seminário gravado, ele vai ser extinto. Nós não teremos mais seminário gravado. O seminário gravado chegou ao fim. Nós não vamos mais gravar o seminário na nova era da geração Jesus Cristo que nós estaremos entrando. O que as pessoas terão que se utilizar muito bem utilizado é o que nós já colocamos e ainda vamos, tem coisas que ainda vamos colocar lá na internet, estaremos divulgando para o mundo aquele endereço eletrônico, mas essa filmagem e essa gravação de áudio do seminário, ela vai chegar ao fim, dentro de mais pouco tempo, ela será eliminada, não gravaremos mais seminário, nem áudio, nem vídeo, ela chega ao fim. Mas continuaremos divulgando os nossos endereços eletrônicos, porque o que tem lá já é o bastante para que o mundo seja restaurado e escape da condenação e possa servir a Jesus Cristo. Mas quem não quiser ir lá, pegar, baixar, estudar, esse vai ficar para trás. Nós estaremos entrando numa era, tanto para os daqui de dentro, quanto para os que estão lá fora, nós estaremos entrando numa era em que o funil da seleção de Deus estará sofrendo um novo aperto. Nós estávamos por aqui, ainda o funil estava largo, estava uma moleza. Agora nós vamos pular para uma área mais apertada do funil. Quem realmente não amar Jesus Cristo, quem realmente não desejar, não amar a palavra de Deus, não vai encontrar forças para ir adiante. As coisas ficarão mais difíceis, porque o nível de seleção apertou. Por quê? Porque Deus está preparando um povo para atingir um objetivo que ainda há de ser mais claramente revelado. E este povo que vai sair pelo meio desse funil gigantesco, ele vai ser muito triturado, muito apertado, até passar o mínimo lá embaixo. Os nossos seminários não serão mais gravados. Esse seminário de domingo que nós estamos vendo hoje, ele não sobreviverá na era da nova igreja. Esse seminário vai ter fim. Perguntas? Alguém aqui? Perguntas? Não? Então vamos almoçar mais cedo, né? Vamos falar com Deus então, vamos orar em nome de Jesus.